Olá, bem-vindos ao programa Repórteres. Com o agravamento da situação política e econômica da Venezuela, milhares de pessoas estão migrando aqui para o Brasil, através da fronteira terrestre da cidade de Pacaraima, no extremo norte do país, no estado de Roraima. Consequentemente, o local passa por uma crise inesperada e inigualável e se vê num drama humano sem precedentes. Como receber milhares de estrangeiros, oferecer a eles serviços de educação e saúde pública, acomodação, alimentação, higiene, um emprego, sem impactos significativos na vida da população local. Entre 2015 e 2017, 156 mil venezuelanos entraram com pedidos de refúgio ao redor do mundo, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Só no Brasil, nestes 3 anos e até abril deste ano, foram 32.859 solicitações desse tipo, de acordo com dados do Acnur Brasil. Além desses, outros 15 mil receberam permissão para morar por aqui. Roraima é a principal porta de entrada para essas pessoas. Do total de pedidos de refúgio, 70% vieram do estado. Em média, diariamente, 416 venezuelanos cruzaram a fronteira com o estado em busca de abrigo no país. É importante ressaltar, porém, que nem todos entram com um pedido de refúgio. Nós temos um processo lá para a entrada no Brasil de uma determinada triagem que faz com que nós tenhamos este processo, inclusive ele está regredindo. O número de venezuelanos que estão buscando o abrigamento no Brasil, ele está diminuindo já cerca de uns 60 dias. Nós tivemos um ápice lá em torno de 2 meses atrás, depois ele começou a cair. Já está em declínio o número de venezuelanos que buscam adentrar no território nacional diariamente. Nós sabemos onde eles entraram e sabemos aqueles que já saíram. Entraram no Brasil em torno de 110 mil venezuelanos. Já saíram em torno de 65 mil venezuelanos. Portanto, nós devemos ter entre 45 mil e 50 mil venezuelanos no Brasil. Agora, onde eles encontram, em que situação eles encontram, ou se saíram já pelo sul do Brasil, também nós não temos esse controle. Quase um quarto desse contingente permanece em Boa Vista, capital de Roraima. Hoje, são mais de 25 mil venezuelanos morando na cidade. A expectativa é que, se esse ritmo se mantiver até dezembro deste ano, mais 10 mil refugiados devem se mudar para o município até o fim do ano. Segundo dados reunidos pela Prefeitura de Boa Vista e pelo Exército Brasileiro, 8 em cada 10 chefes de família da Venezuela já instalados no Brasil pretendem trazer seus familiares. Na prática, para dar conta dessa demanda, seria necessário construir ao menos um abrigo por mês na capital. Hoje, 8 operam com 450 vagas cada, mas já estão totalmente lotados. A Venezuela, que conta com as maiores reservas de petróleo do mundo, entrou em colapso após 2 décadas de corrupção e má administração, que eliminaram a maior parte da produção de petróleo do país e estimularam a hiperinflação, a escassez generalizada e os crimes violentos. Com a piora da situação, cidadãos desesperados têm fugido para outros países, inclusive aqui para o Brasil, que nunca antes havia recebido abrigos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Diante da escalada da crise na Venezuela, que leva cada vez mais venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor, o governo de Michel Temer assinou um decreto reconhecendo a situação de vulnerabilidade em Roraima. O estado é a principal porta de entrada dos imigrantes que fogem da crise de abastecimento de alimentos, do colapso dos serviços públicos e de uma inflação de 700% no país vizinho.
O presidente ainda editou uma medida provisória que acena com ações de assistência emergenciais para imigrantes venezuelanos no estado, em diversas áreas, como proteção social, saúde, educação, alimentação e segurança pública. Elas estão sendo coordenadas por um comitê federal, composto por representantes de distintos ministérios e conduzidas em parceria entre União, Roraima e municípios. Com o objetivo de melhorar as condições de vida de venezuelanos que buscaram o Brasil, foi iniciado em abril deste ano o processo de interiorização, que consiste em levar esses imigrantes situados em Roraima para outras cidades do país, onde eles poderão ter novas oportunidades de vida e de trabalho. A interiorização é permanente, porque nós temos uma entrada permanente lá em Roraima. Então nós temos que interiorizar. Caso contrário, Roraima não consegue suportar toda a população, venezuelana que está adentrando o território de Roraima. Eles irão para o mercado, nós temos pessoas de alta qualificação, em que pese eles não poderem aqui exercer a sua profissão, mas eles têm médicos, têm engenheiros, têm pessoas com formação superior que vêm buscar emprego. E normalmente essas pessoas têm mais facilidade de conseguir emprego do que aqueles que têm menos qualificação. Viabilizado pelo governo federal brasileiro e pela Organização das Nações Unidas, o processo de interiorização transporta em aeronaves da Força Aérea Brasileira centenas de imigrantes que optaram em ficar por aqui, para cidades como São Paulo. Nós temos, em média, cerca de 30% daqueles que foram levados ao processo de interiorização já se integraram, já buscaram conseguir uma atividade produtiva, já estão trabalhando, já estão produzindo para sua família e já deixaram de depender do processo de abrigamento. Para viabilizar a acolhida deles, foram buscadas vagas em abrigos de prefeituras, governos estaduais e na sociedade civil. Antes do deslocamento, todos foram imunizados em relação a doenças como sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Os venezuelanos passaram por regularização migratória junto à Polícia Federal, seja por meio de solicitação de refúgio ou de residência temporária. Os estados de São Paulo e Mato Grosso estão trabalhando em parceria com o governo federal e agências das Nações Unidas, apoiando essa ação humanitária. Nossos abrigos têm capacidade hoje para 6 mil pessoas. Eram 4 mil, nós passamos para 6 mil e nós queremos segurar nos 6 mil o número de abrigados. Portanto, nós teremos que fazer interiorização aquilo que exceder a 6 mil. A interiorização não terá custo para os venezuelanos. As viagens serão custeadas com os 190 milhões de reais liberados do Ministério da Defesa por meio da medida provisória, que trata da assistência emergencial e acolhimento humanitário das pessoas que deixaram a Venezuela. Para receber essas famílias, o Programa de Atendimento a Refugiados da Caritas do Rio de Janeiro inaugurou a Casa de Acolhida Papa Francisco, localizada na zona oeste da cidade, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados. O traslado das pessoas até a casa foi realizado pelo Exército Brasileiro. Nós somos parceiros do Acnur, da Agência da ONU para Refugiados, já há mais de 40 anos, e estamos acompanhando essa tentativa do governo federal, junto com a ONU, de interiorizar algumas pessoas que estão em Roraima em uma situação muito, muito complicada. Então a gente foi tentando criar alternativas, em parceria com o governo do estado, o governo municipal, e outras parcerias, como a Paróquia Imaculada Conceição, o Colégio Santo Inácio, para ter uma estrutura que possibilitasse receber um grupo de pessoas aqui no Rio. E aí, a partir dessas articulações, a gente conseguiu estabelecer esse ponto, essa casa, como uma casa de acolhida temporária, e receber esse grupo de 36 mulheres e crianças que chegaram ontem ao Rio de Janeiro e que têm um período de 3 meses a 6 meses para se organizar, aprender português, pensar em qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, para sair da casa e caminhar sozinhos a partir daí, nesse processo de integração aqui no Rio de Janeiro. A iniciativa prevê uma permanência das famílias na casa por um período de 3 meses, podendo haver uma renovação por mais 3 em caso de maior vulnerabilidade. As pessoas acolhidas foram acomodadas nos quartos respeitando as relações familiares. Todas elas são incluídas nos serviços oferecidos pela Caritas, como curso de português, orientação para obtenção de documentos, atendimento de saúde mental, encaminhamento para políticas públicas e, principalmente,
apoio para a inserção profissional, de forma a promover a autonomia e a autossuficiência das acolhidas. Durante esse tempo, a ideia é que a gente consiga construir com eles propostas de integração, né, para que ao final desse tempo eles possam efetivamente sair da casa e ter um espaço de moradia e ter como manter a sua subsistência aqui no Rio de Janeiro. Então a ideia é que a gente tenha tanto da equipe técnica da Caritas, né, que conta com advogada, assistente social, psicóloga, pedagoga, como dos voluntários, esse apoio para que eles possam, de fato, ter essa condição, né? No caso e também envolvendo o governo municipal e estadual, para que eles tenham acesso às políticas públicas, né? As crianças inserção nas escolas, acesso às unidades de saúde. Então, a ideia é que essa rede de articulação seja robusta e que possa realmente, efetivamente, garantir os direitos que eles têm como solicitantes de refúgio no Brasil, né? E possibilitar essa integração para que eles consigam realmente cumprir esse tempo de estadia e possam sair bem da casa. Todas as solicitantes de refúgio e imigrantes que aceitaram participar dessa transferência foram orientadas sobre o processo de interiorização e a cidade de destino, além de terem realizado exames de sangue e passado por imunização. Por meio do registro dos venezuelanos abrigados em Roraima, o Acnur estabelece o perfil desta população e identifica os interessados em participar da estratégia. A casa de acolhida Papa Francisco possui 10 quartos, 4 banheiros, cozinha e 2 salas de uso comum, além de área externa com gramado. O imóvel foi cedido à Caritas pelo Colégio Santo Inácio, por um período de 3 anos. A administração da casa ficará por conta do Programa de Atendimento a Refugiados da Caritas, que terá o apoio da Paróquia Imaculada Conceição, localizada no Recreio, Zona Oeste do Rio. A casa ela é realmente grande, num espaço na Zona Oeste do Rio, muito próximo à praia, né? Então, enfim, praia. Quando elas chegaram ontem no ônibus, era bem tarde, era de noite, não dava para ver muita coisa, mas quando elas perceberam que era próxima à praia, já ficaram super animadas, né? É uma casa que tem 10 quartos. Então, as 36 mulheres estão divididas em quartos de 4 e 3 pessoas, né? A gente favoreceu deixar as famílias juntas, né? Então tem mãe com 2 crianças, mãe com filho e com neto. Então a gente pensou nessa organização pela questão familiar e pela questão do conhecimento, porque muitas já estavam morando em abrigos juntas lá em Roraima. E tem os espaços, isso na parte de cima. E na parte de baixo tem os espaços coletivos, né, que são a sala e a cozinha e a copa, né, para as refeições, e elas vão se organizar de modo a fazer a manutenção dessa casa e a gestão do dia a dia, né? Então a cozinha, a comida, a limpeza, elas vão se organizar entre si para realizar essas atividades. A Caritas do Rio de Janeiro é uma organização humanitária que, por meio do seu programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio, atua desde 1976 no acolhimento, na proteção e na integração de pessoas que deixam seus países devido a guerras, perseguições e violações de direitos humanos. Atualmente, o maior número de pessoas que chegam ao Rio em situação de refúgio vem da Venezuela. Em 2017, a instituição atendeu 170 novos venezuelanos, ao passo que nos primeiros 6 meses de 2018, esse número chegou a 182 pessoas, contando apenas os adultos. Tem mais de 40 anos que a Caritas do Rio faz esse trabalho. A Caritas do Rio foi pioneira no Brasil, na verdade, com um trabalho com refugiados. E hoje a gente tem uma estrutura que basicamente atende um pilar de 3 questões principais, né? Que são o acolhimento, né? Que é o momento da chegada, identificar onde a pessoa vai morar, que se tem alguma questão de saúde, porque a maioria das pessoas que nós atendemos não vem na situação que esse grupo veio, né? Já com uma moradia estabelecida. Então, pensar onde morar, questão de saúde e tudo mais. A questão da proteção legal, que é verificar a questão da documentação, né, acompanhar esse processo de solicitação de refúgio. E o terceiro é a integração local, né, ele tendo onde ficar, tendo uma documentação, como é que ele vai ter acesso às políticas públicas, ao trabalho, à educação e organizar a sua vida, né, daqui para frente como um cidadão comum que vive no Rio de Janeiro. A situação de extrema vulnerabilidade que várias venezuelanas estavam vivendo no país vizinho é simplesmente chocante. A Alejandra contou as maiores dificuldades que ela passou. Falta de medicamentos, escassez de comida, salário que não chegava até o fim do mês para alimentar os filhos. Uma época difícil de esquecer. O sueldo não te alcançava, o sueldo não dá para um mês para poder alimentar a tus hijos.
A Beatriz não consegue segurar as lágrimas ao lembrar do passado atribulado no país venezuelano. A saudade da sua casa e dos parentes que ficaram lá é grande, mas para ela é melhor um futuro melhor aqui no Brasil do que ficar em um lugar sem uma solução para a crise. Por la necesidad, pero es mejor estar separados, buscando un mejor futuro, que estar todos juntos tan mal como estábamos en Venezuela. Mas o governo federal, com o apoio da ONU no Brasil, cumpriu mais uma etapa da interiorização dessas pessoas. E quem está recebendo estas famílias é a Cáritas, que inaugurou a Casa de Acolhida Papa Francisco, através do Programa de Atendimento a Refugiados. É nessa casa enorme no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, bem pertinho do mar, que essas 36 venezuelanas e seus filhos pretendem recomeçar uma nova vida. Aqui, elas terão todo o apoio necessário para fazerem do Brasil o seu ponto de partida para, quem sabe, escreverem uma nova história. A casa possui 10 quartos, 4 banheiros, cozinha, 2 salas de uso comum, além de uma área externa com gramado. E todas elas serão incluídas nos serviços oferecidos pela Cáritas. O secretário estadual de Direitos Humanos do Rio falou das ações que a pasta pretende pôr em prática para auxiliar as venezuelanas. Vai ver toda a parte documental, vai ver toda a parte de profissionalização dessas pessoas. Nós vamos fazer uma triagem. Muitas delas já têm uma formação profissional no país de origem e a gente vai tentar trabalhar isso. A gente vai trabalhar a documentação, já temos acionada a Secretaria de Trabalho para ver toda a parte documental, a carteira de trabalho, que é extremamente importante. E a gente vai trabalhar então na formação dessas pessoas e empregabilidade. O padre André Vilar lembrou, através de uma passagem bíblica, o papel dos voluntários na ajuda aos refugiados e às pessoas que necessitam de ajuda. Creio que o Cristo, no Evangelho de Mateus, naquela parábola sobre o juízo final, nos fala, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu fui peregrino e forasteiro e me acolhestes. Então, esta é a inspiração que move os nossos voluntários, né? A nossa resposta a esse chamado do Cristo, né? E ter a certeza de que estamos com Ele, né? E em nome dele realizamos isto. E é com esse auxílio que a Stephanie quer dar aos seus filhos um futuro melhor, aqui no Brasil, a terra acolhedora. Eu só quero ficar aqui também porque elas merecem o melhor e eu quero dar para elas o melhor. O fluxo de imigrantes venezuelanos fez a Organização Mundial da Saúde alertar o Brasil para a proliferação do surto de sarampo na fronteira entre os dois países, como resultado do colapso dos serviços de saúde de Caracas. Dados publicados pela OMS indicaram que a doença, erradicada no continente em 2016, voltou a ganhar força nos últimos meses e passou a se espalhar, em parte, pela chegada dos venezuelanos. Assim que eles chegam em Roraima, existe esse controle e esse atendimento de saúde, né? A Cáritas tem a preocupação sempre de lidar com a saúde como um direito e não como um dever da pessoa, né? Como você coloca como um dever, você acaba criminalizando aquela pessoa, como essa questão, né, que tem rolado na mídia de culpabilizar os estrangeiros trazendo doenças. Mas a gente tem a preocupação de, sim, ter a preocupação com a saúde dessa pessoa. Então, eles estão tendo a vacinação já em Roraima, eles já chegam aqui no Rio vacinados. Quem não está vacinado, a gente vai promover ações de saúde aqui para complementar esse calendário vacinal e para ter o acompanhamento de saúde. A gente tem uma gestante, por exemplo, que está com 5 meses e não sabe o sexo do bebê. A gente não sabe até onde foi esse acompanhamento da gestação, então a gente vai providenciar que isso tenha uma continuidade aqui no Rio. A preocupação é que eles tenham esse atendimento, já que é um direito deles, né? A rede de saúde da localidade, né, da região do Recreio já foi acionada, já está ciente e está super aberta para receber essas pessoas de forma a garantir, de fato, esse direito deles. No Brasil, o mecanismo do refúgio é regido pela Lei 9.474 de 1997, que estabelece o procedimento para determinação, cessação e perda da condição de refugiado, os direitos e deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados e as soluções duradouras para aquela população.
A lei do Brasil para o refúgio, na 474, ela é considerada uma lei muito avançada, porque ela garante o refúgio a pessoas que vivem grave e generalizada violação de direitos humanos, que muitos países não consideram. Mas isso é uma questão importante, é um pontapé inicial, né, para que eles possam entrar para o Brasil e ter o documento, mas a gente tem que pensar muito além disso. Né, o país tem que, de fato, para se dizer um país acolhedor de refugiados, pensar em estratégias, em políticas de integração. Né, pensar como que essas pessoas vão se inserir nas escolas, as crianças nas escolas, né, vindo de uma outra cultura, com outro idioma, como as pessoas vão começar a trabalhar sem falar português, sem ter como revalidar seus diplomas. Né? Então, assim, de fato é importante a lei que existe, ela é avançada, mas a título de integração, de garantir efetivamente a integração, ainda há muito o que se construir. O programa Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.